E se você é sacerdote luciferiano, se você é o dito satanista, se você trabalha com divindades, e eu digo aquelas divindades mais antigas, que são conhecidas também como os deuses de Goécia, Lúcifer, Satã, Baal, Beuzebu, Asmodeus. Então, você certamente já topou com esse monte de perguntas idiotas. É verdade que o diabo dá com duas mãos e tira com quatro patas? A pessoa que faz o pacto, a família todinha fica amaldiçoada? Beuzebu vai atacar as crianças, ou Baal vai atacar as crianças? Tem o filho pequeno em casa, Lilith pode fazer parte do altar? Posso ter um altar com Lilith em casa? Sim, a gente vai ter uma vida boa, mulheres, dinheiro, homens, etc. E depois? Como é que você acha que vai sobreviver no inferno? O mundo está cheio de idiotas. De fato, a geração inteligente, a geração que pensava para além do comum, está indo embora e nós estamos com uma civilização, isso está provado cientificamente, bem mais burra do que foram os antigos. É a civilização dos tecno-homos, dos moços e rapazes que sabem de tudo através da internet. Eu tenho um amigo que ele é traumatizado com religião. E ele tem uma atração por Samael A1-Ió. E eu fiquei curioso, porque eu digo, não, ele deve ter passado uns 2, 3, 4 anos e viu alguma coisa lá dentro do movimento gnóstico de Samael A1-Ió. Mas não foi um livro que ele leu. Alguém prestou um livro a ele e ele leu, e depois ele traumatizou-se com aquilo lá. Essa geração é uma geração de sacerdotes que nunca passaram pelo treinamento, de monges que nunca tiveram guru, de bruxos, feiticeiros e magos que não sabem a diferença, não sabem a diferença entre um e outro. Nós vamos falar em algo especial hoje. Vamos falar da maldição que é o pacto com Jeová. Qual o fundamento? Quando as pessoas chegam para vir jogar comigo, o jogo de búzio, cartas, etc e tal, então eu percebo que aquela pessoa já se aprofundou no evangelismo. A grande maioria, a massa, já esteve aí no evangelismo, pentecostalismo, assembleísmo, no mínimo catolicismo, algum ismo a pessoa participou. E ela traz em si algo que já foi em vários pais de santo, em Umbanda, em Candomblé, e não resolveu. E quando nós fazemos o jogo com a pergunta correta, nós descobrimos que aquela pessoa tem uma maldição familiar, não aquela tratada em constelação familiar. Falar nisso, chegou um camarada aqui se achando,
ele precisando de uma determinada cura em determinado setor da vida dele, e se achando um mestre, porque já tinha feito constelação familiar, já tinha sido pai de pet, e porque ele é bonito, um homossexual bonito, foi jogar carta numa mestra que naturalmente é namorada dele, disse que ele era um anjo. Então esse camarada veio aqui, eu fui fazer um jogo de búzios para ele, e geralmente uma consulta que começaria às 6 da tarde, terminaria às 18, terminaria às 19 horas, foi para quase meia-noite, porque havia uma mestra, justamente essa mestra dele, que ele dizia, não é minha mestra, disse. E aí eu perguntei, mas quem é tua mestra? Quando ele me mostrou, eu falei, mas é Marluce, olha aí, Marluce. Olhei lá no celular, mas é Marluce. Essa menina, essa sua mestra, há 20 anos ou mais no túnel do tempo, foi eu que dei o primeiro tarô a ela. Primeiro livro dos Anjos de Mônica Bonfilho. E ela nunca aprendeu a ler, ela só lê com o livro de lado. Esse negócio de que a pessoa é um anjo, é que na verdade quando vai na Cabalá, na árvore da vida, tem 4 dias em que nenhum dos anjos ali citados estão naquele dia. Então faltam 4 anjos para encher todo o calendário, esse calendário juliano. Então, dizem os autores desse livro de anjos, que nesses 4 dias a pessoa pode, é chamado anjo universal, ou seja, a pessoa pode escolher um anjo que quiser daqueles lá, que são os 72 anjos da árvore da vida, mas ele não é um anjo, principalmente um homossexual com fogo no rabo. Eu conversei com ela, só você está atrapalhando, você não sabe de nada e está atrapalhando aqui a consulta, a minha consulta com essa pessoa. Mas o cara se ligou, era o que ela dizia e acabou. Porque ela dizia aquilo que o cara queria ouvir. Raramente você vai chegar aqui nos meus vídeos e ter algum comentário. Vai haver um crítico, mas dificilmente, parabéns mestre, você é maravilhoso, eu precisava ouvir isso. Não, porque eu não sei dizer aquilo que o rebanho, que a manada precisa ouvir. Então, pegue sua Bíblia e vamos para o capítulo 20 de Êxodo. Então, Bíblia Sagrada que eu estou usando, a tradução é da CNBB, e no capítulo 20 nós vamos observar um diálogo de Jeová com Moisés enquanto ele dá o decálogo. Deus pronunciou todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra da escravidão. Ele está falando do povo que ele havia tirado da escravidão lá do Egito. Mas quem botou o povo dele lá no Egito? Ele mesmo. Para ele ser honesto, ele deveria dizer, eu sou o Senhor teu Deus que te botou lá na terra do Egito como escravo e te tirou depois. Então ele não foi honesto quando ele disse, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou. Mas ele também botou, e isso aqui não está implícito no que ele fala. Não terás outro Deus além de mim. Ora, nós pensávamos todo esse tempo, e diz a história, e os livros de história, que esse povo judeu
que trouxe Jeová como seu Deus, que escolheu Jeová como seu Deus, era monoteísta. Mas quando há um monoteísmo, o Deus, ele não se refere a outros deuses. Ok? Ele só, ele falando com ele só. Isso já aconteceu em muitas civilizações, porque já está sendo descoberto naturalmente que houveram outras civilizações antes dessa. E que Helena Petrovna Blavatsky traz na sua doutrina secreta. Então, quando o próprio Deus daquela nação reconhece outros deuses e ele exige dos seus súditos a adoração, isso não é monoteísmo, isso é monolatria. Porque o indivíduo é obrigado a aceitar um Deus, a reverenciar um Deus, ao invés de outros, de todos os outros que estão ali. E esse Deus bíblico diz isso: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima no céu, ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não farás imagem esculpida. Significa que todas essas imagens que foram esculpidas, essas imagens que você compra aí no mercado, tal, nas lojas, de golfinho, de gato, de cachorro, de peixe, de pássaro, de águia, é proibido biblicamente. Porque está aqui no verso 4. Não farás imagem de nada, nem no que é em cima do céu, nem no que é na terra, nem debaixo dela. Então o fato de você ter uma figura, uma imagem de um coelho dentro de casa, isso já é considerado pecado abusivo por essa divindade bíblica. Não te prostrarás diante dos ídolos, porque haviam outros ídolos. Nem lhe prestarás culto, pois eu sou o Senhor teu Deus. Eu exijo. Aí veja o que ele diz, que é o pacto com ele. Eu sou um Deus ciumento. Nós estamos no verso 5. Eu castigo a culpa dos pais nos filhos. O que é que o filho tem a ver? Nada, mas com o que o pai fez. Nada, mas eu castigo a culpa dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam ou que me viram as costas. Ele diz que persegue. É claro que ele vai dizer depois, mas usa da misericórdia por 1000 gerações para os que me amam e guardam os meus mandamentos. O grande lance é que a maioria dessas pessoas que vêm com problemas terríveis na área emocional, física, afetiva, social, financeira, elas passam por uma situação difícil por perseguição de anjos, arcanjos e outros indivíduos que são enviados por esse Deus, o Deus Javé, o Deus Jeová, que castiga até a terceira e quarta geração daqueles que viram as costas para ele. Então, é o mais que nós vamos encontrar é pessoas que são amaldiçoadas, porque os avós, bisavós fizeram pacto, ou seja, se batizaram, fizeram primeira comunhão, eu não sei se tem segunda e terceira, eu não sei porque eu não, fizeram a crisma,
batizaram em igrejas pentecostais, neopentecostais, e os filhos não quiseram saber. Ou eles mesmos depois deram as costas e aí os filhos pagam. E as doenças autoimunes, as demências, as cólicas menstruais abusivas, terríveis, o desequilíbrio emocional. Pessoas que são extremamente azaradas. Existem pessoas que são extremamente azaradas. Eu tenho uma sacerdotisa que o filho dela é o azar em pessoa. Nada dá certo para ele, nada. E não adianta, pior, porque se faz os trabalhos aqui, a sacerdotisa faz, mas ele não sabe o que está sendo feito aqui. Melhora um pouquinho de vida, depois cai de novo. Melhora e depois cai de novo. Porque o azar, gente, tem pessoas que são azaradas. É o famoso pé frio. E quando a gente joga, vê é exatamente isso. A perseguição de anjos ou arcanjos divinos. Isso existe, mestre? Existe. Tem um canal chamado Contrastes. Você coloca o nome demônios e aparece. Esse aqui eu acho que é do Rabino Roy, uma coisa assim. Aparece. Em que ele fala de como é que Deus constrói uns anjos que são chamados xerins ou xedins. Quer dizer, arrepia até a raiz do cabelo, o nome da coisa. De tão horrível, tão diferente e estranhos que são. Esses xedins ou xerins que estão aí na árvore da morte, dentro da Cabalá, eles têm 3 qualidades angelicais e 3 qualidades humanas. As qualidades angelicais é que eles pressentem a existência de Deus de uma maneira mais forte. Eles têm asa, voam para qualquer lugar com uma rapidez extrema. E eles vêm cumprir uma missão, como todo anjo, arcanjo, etc. e tal, tem uma missão a ser cumprida. Deixa isso aqui bem claro para quem estuda angiologia, que os anjos são seres sem livre-arbítrio. São autômatos. São clones, são indivíduos que simplesmente cumprem aquela determinada missão. De modo que se falar que há um anjo caído que se rebelou, é contrário à lógica, porque se você olhar Tomás de Aquino, Eusébio, Agostinho, você vai saber que os anjos são mensageiros, e mensageiros recebem a missão de entregar a carta e não se rebela contra. São como esse pessoal do correio. Então, como é que poderia surgir ali de indivíduos ferramentas, clones, drones, robôs, autômatos, algum rebelde? É por isso que quando a gente observa no livro 1 de Jó, nós vamos ver que no dia que os filhos de Deus foram estar com ele, o diabo, Satanás, também estava entre eles. Por quê? Porque no dia que os filhos de Deus foram estar com eles, o diabo estava entre eles, porque eram filhos de Deus também. Essa é a razão. E Jeová foi e disse: viste, meu filho, de onde vieste? Eu estava rodeando a terra, mas viste o meu servo Jó? Vi. Então, a partir dali, o diabo joga porrinha com a vida de Jó, com Deus e tal. Vamos apostar na vida de Jó. E até ali você percebe
que ele é rebelde, mas ele precisa da anuência dessa divindade para poder mexer em Jó. O Alcorão vai além. O Alcorão diz que era um djinn, um anjo de fogo, diz o Alcorão. E é chamado de Ibris. Ibris era devoto, estava entre os filhos de Deus. E quando Deus veio criar o mundo e cria ali o homem do barro, ele fica tão impressionado com a sua criação que pede que todos os anjos se ajoelhem perante a criatura de barro. O que eles fazem? Por quê? Porque eles são ferramentas, porque eles são indivíduos neutros, porque eles não são independentes, porque não têm livre-arbítrio. E Ibris, que era um djinn, ou seja, que não era um anjo, disse que não se ajoelharia. Isso está no Alcorão. Então, o Shedim também tem essa história de cumprir a missão. E tem 3 coisas humanas que eles fazem. A primeira coisa é que eles precisam comer. Os anjos, Shedins, precisam comer. 2, eles precisam fecundar, eles têm relações sexuais. 3, eles morrem. Esses são os demônios que o Rabino, nesse canal O Contraste, comenta a respeito. São criados por Deus para a missão de trazer caos a uma pessoa, a uma cidade, a um país, a um estado, a uma nação, ao mundo. E é claro que são indivíduos desse porte que perseguem os seres humanos, os quais nós vamos ver em filmes de terror de película hollywoodiana. É claro que essa película de terror hollywoodiana, né, cinematográfica, ela não vai falar dos demônios Shedins, mas ela vai utilizar aqueles que são mais famosos, que são os que estão na clavícula de Salomão. E aí nós teremos a Invocação do Mal 3, onde aparece a freira, que é Valak. Nós teremos o Exorcista, de Alan Peter Blake, que terá ali um daimon, um demônio, né, que é encontrado no deserto. E são demônios que fazem parte da tradição da Idade Média. E não se refere àqueles que é a Kabbalah, que é o Zohar, que é o livro dos esplendores, que a Torá, né? que todos os livros judaicos se referem. Porque a fonte dos evangelhos, a fonte da palavra sagrada ainda é a Torá. É lá onde se encontram os escritos verdadeiramente originais. Ali existem os originais do hebraico, do aramaico, da Bíblia, que hoje há, no caso, de Gênesis a Malaquias. Então, a gente vai e a gente percebe dentro do jogo que você está sendo perseguido por esses indivíduos criados por Jeová para torturar a alma humana, seja, como eu falei, individualmente ou em grupo, em estado ou país. E aí a gente faz exatamente, sabe, gente, é aí que a gente entra com a questão do pacto. Porque no pacto você vai renunciar a priori, devagarzinho, enquanto vai se aprendendo. E depois você vai renunciar, e aí o pacto com Lúcifer, aí sim vai ser necessário a queima de coisas sagradas, que são Bíblia, harpa cristã, crucifixo, o escambau que seja cristão.
Porque é assim que os cristãos fazem. Quando se batizam, pegam o São Cipriano, o livro de magia e queima tudo. E por que razão seria diferente conosco? A gente não vai lá na igreja pegar a Bíblia da igreja e queimar. Mas é assim com os pastores. A fogueira santa é para destruir livros de magia, São Cipriano, a Atanásio, a bruxa de Évora. É para se destruir essas coisas. Eu dei um livro a um idiota, o Dogma Ritual de Alta Magia, e quando eu perguntei, cadê o livro? Não, eu fui batizado, queimei o livro. O cara nunca nem leu. O cara não consegue nem ler. Só os idiotas se salvarão. Mas o que diz aqui mais? Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O populacho acha que, ai meu Deus, é pronunciar o nome dele. Não, o nome de Deus não é Deus. Mas vamos lá. Porque o Senhor não deixará sem castigo quem pronunciar seu nome em vão. Tudo ele castiga. Lembra de santificar o dia do sábado. Trabalharás durante 7 dias e farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo, no caso o sabá, descanso dedicado ao Senhor teu Deus. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu gado, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades, porque eram tudo propriedade do homem, viu? Do filho à esposa, do esposo ao cavalo, porque em 6 dias fez o Senhor a terra, o mar e tudo que eles contêm, mas no sétimo descansou, Deus cansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e santificou. Honra teu pai e mãe, para que te prolongues os anos na terra que o Senhor teu Deus te dará. Aqui não existia a coisa de outro mundo, de que virá uma nova Jerusalém. Olha o tempo dessa coisa aqui. Que haverá uma nova Jerusalém. Não cometerás homicídio, nem adultério, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem teu escravo, nem tua escrava. Pronto. E aqui tem aí os 10 mandamentos, mas a história é essa que acontece. Então as pessoas chegam aqui perseguidas por essas coisas, que nesse menino azarado que eu falei, perseguido, né? E não pode mexer com daimon, com o menino, porque o menino é católico. O menino só tomando na tarraqueta, o menino é católico, às vezes nem praticante é, mas o menino é santo. A mãe acha que o menino é santo. E aí a gente faz todos os trabalhos aqui sem o menino saber. O menino, um azar em pessoa. Não dá certo com nada, no amor, no trabalho. Quando está chegando, cai de novo. Então, uma pessoa dessa, simplesmente ela sofre a maldição familiar. Essa maldição familiar, nesse caso, justamente da pessoa socada dentro da igreja e se fudendo todo. E isso que está acontecendo. Sabe? Então, por que é tão aceito a fazer pacto com Jeová? Porque depois da morte, os que fizeram pacto com ele herdam o céu. E ele não dá com 2 mãos e tira com 4 patas. Deus não tem patas. Deus tem mão, a mão de Deus. Segura na mão de Deus e vai. Deus é bom. Ali que não pode ter dentro de casa, Jeová pode. Jeová, que a gente vai ver na Bíblia dizendo passa a faca. Ele passa a faca em velhos, em criança. Vai destruir aquele povo, come a carne. Tem muitas partes de canibalismo. Come a carne, corta o velho, o pai, a mãe, a criança. Esse assassino pode se ter dentro de casa,
pode-se ter um livro dele dentro de casa, porque essa é a doutrina, esse é o oficial. E nós achamos que crescemos. Nossos filhos têm medo do papafigo, da laúça, do topogígio, do velho do saco, né? E a gente vai crescendo com 800 diplomas na parede e com medo desse Deus aí. E a gente acha que a gente cresceu muito. E é este aí, senhoras e senhores, o pacto com Deus. Sabe? É essa miséria que é o pacto com Deus. Esse monte de idiotas, e cada vez mais alto que a gente tem, que não fazem parte de nada, se alimentam do cardápio e acham que tem experiência, porque leu um livro, porque indivíduos mimados que vivem na barra da saia da mãe, que com tantos anos de idade ainda estão lá cheirando a bunda da mãe, não conseguem sair de casa e ter uma vida própria. É com essa massa, com essa porcaria que a gente tem que trabalhar. A gente tem que ouvir coisas dessa geração de meio homem, de pau mole, de calça frouxa, que é impossível de se ouvir sem vomitar. E são esses calça frouxa, esses pau mole, esses peiga na tanga, que vêm procurar a gente e vêm como se fosse mestre, não sabem nada. Se acham um anjo, porque fizeram tetrarralo, porque fizeram reiki, porque são pai de pés. Mundiça que a gente tem que tratar. Eles querem se tornar ricos. Eles querem se tornar felizes no amor, esses homens. Quando eles deveriam, na verdade, sonhar em ser homens, em deixar de ser metade e ser homens. Esse deveria ser o seu primeiro desejo ao fazer pacto com Lúcifer. Ser homem, é macho. E esses pactos com Deus vêm amolecendo, roseando todo mundo. E estão aí, esses cafajestes, esses canalhas, piores, esses idiotas. E acham que sabem de Lúcifer, de Baal. Sabem de Lúcifer, de Baal, de Lilith. É para uma elite. Não é por essa mundiça, para essa ralé de escravos. Os escravos servirão. O rebanho não pensa. Ser luciferiano é um privilégio. E por isso que eu não peço comentário de ninguém. Se eu pedir uma ou duas vezes, é que faz parte, né, da coisa. Mas não me interessa, porque é a metade, a grande, sabe, parte desses wiccanos, de bruxinha natural, é tudo bomba, sabe? É tudo filhos, netos dos avós que fizeram pactos com Jeová. Essa geração de dar nojo. Eita!